Quero convidá-los que abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. É uma leitura um tanto longa, mas são vários provérbios aqui que o rei Salomão deixa para nós. Este ensino a respeito da sabedoria. Diz-nos assim, então: qual a mosca morta faz unguento, do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Querido Deus, queremos bendizer-te por tua palavra, por tudo que está registrado nela, em especial agora, Pai, por este texto que acabamos de ler. Pedimos-te, ó Deus, sabedoria, graça do Senhor, para compreendermos o que o Senhor tem para nós, quer nos ensinar. Para isso pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, tanto a mim, que fala, que profere, que interpreta esta palavra, como a cada um de nós, ouvintes aqui nesta noite. Que estejamos, ó Deus, empenhados, concentrados de fato, atentos, Pai, à tua voz, à tua palavra. Ilumina-nos, portanto, a cada um de nós. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto, ele mostra para nós a nobreza da sabedoria. O quão excelente é o ser sábio. Mesmo o sábio, ou um sábio que não conheça a Deus. Mesmo um sábio deste mundo. Até mesmo alguém que não conhece a Deus tem algum tipo de sabedoria. Na verdade, Salomão aqui, como nós temos visto ao longo deste livro, ele vai descrever nas suas pesquisas, não é? As atitudes, a maneira como o homem, a mulher, como o povo sem Deus vivia, observava, tinha ali, então, manifesto os seus princípios. Quando ele fala aqui em Eclesiastes, vi abaixo do sol, não é? A vida abaixo do sol. E ele observou, e tem observado neste livro, que a vida debaixo do sol, a vida sem Deus é uma vida
de vaidade. É uma vida inútil, é uma vida sem sentido. Agora, aqui neste capítulo, Salomão enfatiza a facilidade com que uma pequena atitude ou uma palavra insensata pode destruir a força da sabedoria. Sabedoria que é algo poderoso, nobre, excelente, mas uma pequena atitude, uma pequena palavra de tolice, de estultice, pode desmoronar, pode destruir a sabedoria. Os vários provérbios mencionados aqui pelo pregador começam com a história daquele homem pobre, porém sábio. O contexto que está inserido nesse capítulo 10, ele tem a ver com o que foi dito já por Salomão no capítulo 9. Lembram daquela história daquele homem sábio, pobre, mas sábio? Aonde, pela sua sabedoria, mesmo ele sendo pobre, não tendo recursos, não tendo poder, ele livra aquela pequena cidade da invasão e da destruição de um grande rei com o seu exército que rodeia aquela cidade. Aquele homem, porém pobre, sem poder, como acabamos de dizer, com sabedoria, negociou com aquele exército, com aquele rei e livrou a cidade da destruição. Mas o que foi que aconteceu com aquele homem pobre depois? Os tolos daquela cidade não consideraram essa astúcia, ou essa sabedoria, ou esta benfeitoria deste homem. Não lhe deram depois ouvidos. Esqueceram-se daquele homem sábio. Deixaram ele para trás. Nesse texto, portanto, nesses 20 versos, e nesta noite nós não vamos caminhar verso a verso. Nós não vamos, nesse dia, nessa manhã, estou de novo com a noite na mente. Então, nesta manhã, nós não vamos caminhar verso a verso, visto que tomaríamos muito tempo para caminhar e procurar explicar cada um destes provérbios aqui listados por Salomão. Nós vamos destacar apenas alguns deles, mas no final, nós vamos perceber, creio, que esse texto aqui, estes provérbios que Salomão colocou aqui, vão nos ensinar como é que nós devemos, como cristão, como que nós devemos nos comportar. De que maneira nós devemos testemunhar na nossa vida, tanto com os nossos atos, quanto com as nossas palavras. Que certamente nós devemos viver, então, sabiamente. Como viver de uma maneira sábia, diante dos homens, diante deste mundo, diante de Deus. Então, neste compêndio aqui de provérbios, algumas coisas Salomão diz. Então, ele ilustra, como acabamos de dizer há pouco, que uma pequena insensatez, uma pequena atitude tola ou uma palavra tola pode destruir o que a sabedoria constrói. Alguns exemplos, portanto, um só pecador destrói muitas coisas boas. Moscas mortas contaminam o unguento do perfumador. Um pouco de estultícia destrói a sabedoria. Trazendo para um provérbio nosso, muito conhecido, uma maçã podre contamina todo o cesto. Portanto, a maneira como nós nos portamos, nos comportamos, aquilo que dizemos, pode causar destruição na vida de alguém, num grupo, na sociedade, enfim. Temos aqui, então, queridos, a principal razão para usarmos a sabedoria, o discernimento e a habilidade que Deus nos deu para melhor vivermos nessa vida e observarmos, então, a vontade de Deus. Isso é requerido de nós. Nós, como crentes, como filhos de Deus, nós somos chamados a vivermos em sabedoria, sabiamente. Nós não podemos ser tolos, de maneira nenhuma, insensatos,
estultos. Vamos lá ao versículo 4? O verso 4 do capítulo 10 nos diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Poderíamos aplicar este provérbio ou este dito aqui de diversas maneiras. Aqui ele está dizendo que diante de um governador, diante de uma autoridade, quando ele vem com ira por sobre nós, nós devemos fazer o quê? Não devemos nos retirar. Não devemos dar as costas. Não devemos, como vi dia desses num filme, não é? Naquele filme Gladiador, não sei se vocês viram, onde o gladiador, não é? Ele, depois da luta lá no Coliseu, o imperador deseja conhecê-lo, não é? E aí o imperador fala isso para os seus servos ali, enfim, e o imperador vai lá, na arena. E de repente, então, ele conversa então com aquele gladiador, com mais alguns que estavam ali ao seu lado, e o gladiador fala para ele algumas coisas e se vira, dá as costas para o imperador. Como que querendo sair da presença do governador. Desonrando o imperador. Desonrando, portanto, o imperador. Apesar de ser um imperador mau, não é? Ímpio, mas estava diante de uma autoridade. Não é? Aqui, exatamente isso fala, e é a instrução de Salomão para nós. Não é? Nós devemos usar a nossa sabedoria nos nossos relacionamentos, principalmente com os nossos superiores. Usar de sabedoria com relação aos nossos superiores. Quem é o nosso superior? Ou quem são eles? Temos superiores em diversos níveis, em diversas questões e ocasiões. Há superiores em casa. Há autoridade sobre nós em casa. Filhos têm pai e mãe como sua autoridade. Não é mesmo? Na igreja temos as autoridades eclesiásticas que foram colocadas sobre nós. Na sociedade temos as autoridades que são colocadas diante de nós. No trabalho temos as autoridades que estão sobre nós. Aqui poderia muito bem ser um chefe irado e ímpio e vir e dizer impropérios para você. Qual é a reação do empregado crente, especialmente? Qual seria a reação dele? Em vista de um impropério dado, feito pelo seu chefe? Portanto, é extremamente sábio suportarmos pacientemente a ira daqueles que governam sobre nós. Não darmos as costas, não revidarmos por conta desta autoridade que está sobre nós. Devemos reagir, portanto, com serenidade. É o que diz o texto. Não reagirmos na mesma proporção. Com raiva. Não pagarmos na mesma moeda. Quero levar vocês para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 25. 1 Samuel no capítulo 25. A partir do verso 24. O contexto destes versos, do capítulo 25, 24 até o 33, o contexto é o seguinte: Abigail, esposa de Nabal. A história, portanto, aqui é de Davi com Nabal. Davi ainda já tinha sido ungido por Deus como o novo rei de Israel, mas ele ainda estava sendo perseguido por Saul. E nesse tempo, Davi estava habitando no deserto. Ele tinha com ele um exército, não é? Mas para se proteger,
alguns então que andavam com ele, e ele então morava no deserto. No lugar onde ele morava, próximo de onde ele morava, havia um homem muito rico, Nabal. E esse homem tinha muitos servos e tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabritos, enfim, era um homem muito poderoso financeiramente. Os servos de Nabal levavam as suas ovelhas e cabritos para pastar, para beber água. E isso tudo muito próximo de Davi, de onde ele morava, de onde ele habitava junto com os seus soldados. E estes soldados de Davi, portanto, a mando de Davi, protegiam, ajudavam a proteger esses servos de Nabal com as suas ovelhas. Ninguém pediu nada para ninguém. Simplesmente, Davi fazia isso. Não houve um acordo entre eles, entre Davi e Nabal. Mas o que aconteceu? Davi pede algo para Nabal. Manda seus servos lá na casa de Nabal e pede coisas para Nabal. E Nabal manda o recado para Davi pelos servos de Davi. Fala assim, eu nem conheço esse Davi. Eu não tenho nada com esse homem. Enfim, negou ajuda. Foi extremamente infeliz, vamos dizer assim. Aí chega-se aos ouvidos de Abigail, esposa de Nabal, essa atitude, não é, de Nabal contra Davi. O que Davi fez quando soube dessa recusa de Nabal em ajudá-lo, em servi-lo? Davi mandou aparelhar soldados, os seus soldados, para ir até Nabal e dar fim na vida de Nabal. Não é? Abigail ficou sabendo disso. Qual foi a atitude de Abigail? Ela não falou nada para Nabal, mas ela preparou cabritos, preparou coisas e foi ao encontro de Davi. Versículo, então, 24, do capítulo 25. Diz-nos assim, o que aconteceu, então, no 23, né? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que te trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de, por minha própria mão, me vingasse. Abigail usou de sabedoria. Apesar da tolice do seu marido, ela interferiu. Ela chegou-se diante de Davi, debruçou-se, humilhou-se, pediu ela perdão
como se fosse dela mesma, em favor da sua vida, da vida do seu marido. É interessante que, se você continuar lendo adiante aqui o texto, você vai ver que Nabal morreu, não muito tempo depois, não é? E Davi, quando soube da morte de Nabal, mandou chamar Abigail. Ela se tornou, portanto, esposa do rei. Devemos usar de sabedoria, principalmente com aqueles que estão sobre nós. A maneira como lidamos com aquelas autoridades que estão sobre nós, mesmo sendo elas ímpias. Como é que nós devemos agir? Como é que devemos agir com um patrão que é incoerente por vezes, injusto? Como é que nós devemos agir? Com alguém que vem irado sobre nós e despeja sobre nós a sua ira? Como devemos reagir? Devemos fazer isso com sabedoria. Devemos reagir com santidade, com nobreza de espírito. Versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Esse verso nos ensina que a busca da sabedoria, ela deve ser constante. Nós jamais devemos considerar, presumir que nós somos sábios e estamos já na plenitude da sabedoria e que não conseguimos crescer, evoluir, alcançar mais sabedoria. Jamais. Porque aquele que se diz sábio, não é? Certamente é estulto. Aquele que diz que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, mesmo no seu ramo, vamos dizer assim, mesmo naquilo onde tem habilidades que se destacam acima de outros, é um estulto, acha que não precisa mais buscar a sabedoria. Devemos, então, buscar constantemente a sabedoria. Assim como um machado bem afiado diminui o esforço do lenhador, a sabedoria deve ser usada no nosso caminhar diário. Quando o machado está sem fio, quando o machado está sem corte, o lenhador certamente vai demorar muito mais tempo e vai exigir dele muito mais esforço para cortar a madeira, para derrubar as árvores. Quanto menos sabedoria tivermos, mais dificuldade teremos, não é? Para alcançarmos os nossos objetivos. Quanto mais tempo investimos buscando a sabedoria de Deus, quanto mais tempo investimos afiando o machado. Por vezes nós achamos que afiar o machado é perda de tempo, não é? Conhecem a história daquele lenhador? 2 lenhadores numa determinada região, onde havia lá uma competição para todo ano e para ver quem era o melhor dos lenhadores, quem cortava mais árvores. Creio que muitos conhecem essa história. Um determinado ano, o lenhador, que sempre vencia, era um velhinho. Parecia, olhando para ele, um fracotezinho. E aí um jovem resolveu desafiar esse lenhador. Era robusto, forte. Começou então a disputa. E esse lenhador jovem, forte, chegou a determinado lugar e derrubando árvores, e derrubando árvores, e derrubando árvores. E aí ele, às vezes ele parava um pouco e dava uma olhadinha para ver onde é que estava o velhinho. Não é? Ele olhava o velhinho estava sentado em cima de um tronco lá, afiando o machado. Aí ele olhava, não é? Olhava, voltava e dá-lhe cortar. Derrubava mais um tanto de árvores. Quando ele olhava para trás de novo, ele via lá o velhinho em outro lugar, já sentadinho, afiando o machado. E ele pensando consigo mesmo, isso aqui vai ser moleza. Eu vou destruir esse velhinho aí.
Não está com nada esse homem. No final das contas, para resumirmos a conversa, não é? O velhinho cortou muito mais árvores do que esse jovem. E aí ele chega, então no final, não é? Todo mundo aplaudindo lá, ganhando prêmio, o velhinho. Chega lá no final, ele chega e pergunta para o velhinho: mas como é que foi, seu João? Não é? Eu aqui não parei de derrubar árvores, e cada vez que eu olhava para o senhor, eu já estava sentadinho no toquinho, ali, afiando o machado. Como é que o senhor cortou mais árvores do que eu? Não é? E foi exatamente isso que ele disse. Enquanto você fazia muito mais esforço e cortava, né, muito menos árvores. Você pensou que estava cortando muito mais árvores. Mas cada vez que eu, com machado afiado, cortava uma árvore, apenas uma batida, eu derrubava a árvore. Você tinha que dar 5, 10, 15, 20. E aí, assim, está aqui o resultado. Isso traz o que para nós? Queridos irmãos e irmãs, nós temos que sentar, investir tempo para afiar o machado da nossa alma, nossa sabedoria, crescer. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Nós achamos que sabemos tudo das Escrituras. Nós achamos que lemos a Bíblia já 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15, enfim, dezenas de vezes a Bíblia, sabemos tudo. Já lemos, estudamos um ou outro texto dezenas e centenas de vezes, interpretamos dezenas e dezenas de vezes. Já sabemos tudo. Quando o pastor pega um texto lá de João 3,16, João 3,16? Não dá para pregar em João 3,16, né? Todo mundo sabe o que é João 3,16. Já sei tudo. Não preciso mais. Não preciso mais meditar na palavra. Esse eu já sei. Muito mais dificuldades teremos no nosso dia a dia, na resolução das nossas questões, nos nossos relacionamentos, afiando o machado, estudar a palavra, orar ao Senhor. Para isso precisamos parar, sentar, dedicar tempo. Melhor vai ser o resultado do nosso ministério. Qual é o seu ministério? Vai ser mais produtivo o seu ministério. O ministério de cristão, mais rápido as coisas vão acontecer, com menos esforço. Os objetivos serão alcançados. Sabedoria. Vamos encurtar o caminho. Segunda Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O verso 16. Quero dizer aos irmãos, ou lembrá-los pelo menos, que esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, não é apenas um texto informativo. Não é apenas para nós olharmos para ele e ficarmos sabendo disso. Mas é para nós praticarmos isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quem é que vai usar? Quem é que vai ensinar através da Bíblia? Somos nós. Nós é que vamos pegar a Escritura e vamos ensiná-la. Eu, você, nós, a Igreja de Jesus Cristo. Não é só para sabermos que a Escritura é para ensino. É para nós ensinarmos. Nos apropriamos desse ensino e nós praticamos esse ensino. Para a repreensão. Quem é que repreende? É a palavra. Mas quem é que leva essa palavra para repreender alguém? Nós levamos. Somos nós mesmos repreendidos por ela quando lemos. E para alguém que precisa, que não se lembra, que não sabe, que tem necessidade de uma repreensão, nós fazemos isso. Sejam os pais para com seus filhos, sejam os pastores para com os seus liderados, sejam irmãos para com irmãos, amigos para com amigos. Vamos usar para a correção. Correção de rumo, correção de caminhos. Nós é que temos que fazer isso. Nós é que usamos a palavra.
Nós é que ensinamos, nós é que repreendemos, nós é que corrigimos para a educação na justiça. Nós é que fazemos isso. Porque olha o resultado. O versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E que mais? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nós vemos um círculo, não é? Um círculo. Porque nós ensinamos a palavra, repreendemos, corrigimos, aquele lá entende a justiça de Deus, recebe ao Senhor Jesus, se torna, portanto, perfeito nesse sentido. E também como? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora ele passa também a fazer o mesmo, a ensinar a palavra. E aí eu faço isso com 1, com 2, com 3, aquele faz com mais 1, com 2, com 3, e a palavra vai sendo disseminada. E pessoas vão sendo convertidas. E o evangelho vai sendo acolhido, recebido. E Deus vai sendo glorificado. Quanto mais tempo investimos afiando o machado, buscando a sabedoria de Deus, mais e melhores resultados nós vamos ter na nossa própria vida. Satisfação, em primeiro lugar, em Deus. Estaremos mais satisfeitos em Deus, com Deus. Voltando lá para Eclesiastes 10, verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Em outras palavras aqui, visto que no verso 10 nós vimos muito da questão das nossas atitudes que devemos fazer, aqui no verso 20 nós devemos cuidar com as nossas palavras, com aquilo que falamos. A Bíblia, em outro lugar, vai dizer que nós temos que colocar fecho, tranca, trava na nossa boca. E não são poucas as pessoas que falam o que não devem. Não são poucos. E pior, não são poucos cristãos. O colocar trava na nossa boca é pensar antes de falar. Pelo menos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. 2 Pedro 2, 10. Nos diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. O texto de Eclesiastes 10 está falando exatamente aqui da nossa maneira como nós nos referimos àqueles que têm autoridade sobre nós. Não é? Nós já temos tratado desse tema por algumas vezes, não é mesmo? Como tem sido a nossa reação ao falarmos contra as nossas autoridades? Por mais ímpias que sejam, por mais corruptas que sejam, nós não podemos, como cristãos, falarmos contra as nossas autoridades. Sejam quais forem. Seja em casa, na escola, no governo. Por piores que eles sejam. Nós não podemos fazer piadinhas deles. Não podemos. De maneira nenhuma. Não podemos blasfemar contra eles. Mas o texto de Eclesiastes ainda diz, né? E o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Cuidado. Cuidado. Temos aqui provérbios, não é? Na nossa
no nosso Brasil. As paredes têm ouvidos. Não é? Vai que alguém está ouvindo você falar isto ou aquilo. Então, pelo menos, tenhamos um sentimento aí de autopreservação, não é? Pelo menos. Vou me cuidar para não dizer algo para não se virar contra mim. Que não ouçam o que eu estou dizendo e aí venham me punir por conta dessas palavras, desta atitude tola, não é? Aí vamos lá para o versículo 29 do capítulo 4 de Efésios. Efésios 4, capítulo 29. Efésios 4, 29, nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Alguém pode ler esse texto e pensar da seguinte maneira: eu não falo palavrão. Da minha boca não sai nenhuma palavra chula. Estou, portanto, cumprindo o mandamento aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E, de fato, torpeza, palavra torpe, tem a ver com palavra chula, com palavrões que estão na boca do mundo aí. Basta andarmos 5 minutos na rua, teremos aí dezenas e dezenas de palavras chulas nos nossos ouvidos, não é? Mas o texto, conforme o próprio contexto do versículo, diz-nos que não é apenas uma palavra chula ou um palavrão que nós não podemos dizer. Não é mesmo? Olha o que o texto diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente, a que for boa para edificação. Pode não ser uma palavra torpe, pode não ser uma palavra chula, mas o que eu estou dizendo, o que eu vou falar com o meu interlocutor, edifica-o. Constrói algo, melhora o nosso relacionamento. Anima-o, demonstra meu amor por ele, o meu cuidado com ele, o edifica, constrói, melhora ele. É esse o meu desejo, melhorar o outro, porque eu amo o meu irmão, crente junto comigo, eu quero melhorá-lo. Qual é a minha palavra para ele? O que eu digo para ele? Como eu digo para ele? Qualquer coisa é para edificá-lo. E sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. A minha palavra não tem que ser apenas edificante, ela tem que ser necessária. Tudo que eu tenho para dizer para o meu irmão pode edificá-lo, mas é hora de dizer. Ele está necessitado disso agora? Ou eu acho que com o meu modo de viver, com toda a sabedoria que eu tenho, então eu decido tudo com relação a esse meu interlocutor, esse meu irmão. E eu acho que ele precisa disso. Porque isso, de fato, tudo isso é muito bom, mas ele precisa. Eu o conheço de tal forma, eu tenho intimidade com ele, de tal sorte, de que eu tenho essa autoridade agora de dizer a ele tudo o que ele necessita. São palavras edificantes, mas ele necessita. Agora ele precisa disso. Sabedoria, irmãos. Discernimento. Será que não é hora de colocarmos trava na boca? Mas ele diz mais aqui nesse texto, não é? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Já aconteceu, irmão e irmã, de nós dizermos alguma coisa muito boa, muito certa para alguém, e nós observarmos na fisionomia, ou até um sentimento daquela pessoa, assim, de que nós estamos enchendo as paciências dele? Nunca percebemos? Eu estou falando tanta coisa certa, tanta coisa boa. É um crente que está ali, mas eu estou vendo que ele não está gostando muito disso que eu estou falando. Será? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos avaliar. Será que eu estou sendo gracioso?
Será que o ensino que eu estou querendo passar tem sido feito com graça? É um presente mesmo para aquela pessoa? Porque quando nós vamos dar um presente para alguém, ela se alegra, não é mesmo? Imagino que quando ganhamos um presente, nós muitas vezes nem pensamos e nem avaliamos e nem queremos dar valor ao presente em si, monetário. Mas só pelo fato de alguém nos dar um presente, de se lembrar da gente, não é mesmo? De vir nos entregar uma caneta que seja, Bic, que a Emanuele não nos ouça. Não é mesmo? Um presente mais simples que seja. Não é? Quanto mais um conselho, quanto mais no nosso relacionamento, aquilo que eu falo para este ou para aquele, o edifica. Ele tem necessidade. Eu transmito graça quando ele vai receber a minha palavra. São cuidados que nós devemos ter. E nós vamos ter esses cuidados quando temos sabedoria. Quando buscamos a sabedoria de Deus. Voltando lá para o capítulo 10 e encerrando, vamos terminar. Em Mateus capítulo 10, perdão, né, falei para voltar em Eclesiastes, mas eu quero ler aqui um texto em Mateus capítulo 10. No versículo 16, Mateus 10, 16, o Senhor Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É onde nós vivemos, irmãos e irmãs. É onde nós somos colocados. É onde a igreja do Senhor Jesus está plantada, no meio de lobos. Mas Jesus diz para nós como é que nós devemos agir nesse meio. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Temos que ter prudência, não é? Temos que estar alertas, temos que agir corretamente, na hora certa, no momento certo. Não é? Ser prudente é isso, agirmos corretamente no momento certo. Devemos ter cuidado com as nossas palavras e as respostas que damos às perguntas que as pessoas fazem para nós. Tiago 1,19 vai dizer que nós devemos ser tardios para falar. Não é isso? Prontos para ouvir. E alguém já disse que temos 2 ouvidos por causa disso, para ouvirmos mais, e uma boca para falarmos menos. Prontos para ouvir e tardios para falar. Vamos demorar para expressarmos as nossas opiniões. Prudentes, portanto. Mas ele diz que devemos ser simples como uma pomba. Nós devemos ser assim, simples como a pomba. Nós devemos viver de uma maneira simples, e a simplicidade aqui quer dizer mansidão, tranquilidade, não é? Paciência. É assim que nós devemos viver. Ali em Mateus, ainda vou indo um pouquinho adiante, no capítulo 11, nos versos 28 a 30, nos dizem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não temos sido pacientes? Mansos? Busquemos a mansidão do Senhor e no Senhor. Para isso precisamos fazer uma avaliação. Para isso precisamos ter coragem de olhar para nós mesmos e fazermos esse julgamento de nós mesmos. Mas aí nós encontramos a palavra de Deus que diz que ninguém julga-se a si mesmo. Não é? Ninguém faz isso. Por falta de coragem, ou por medo, ou por outro lado, achar que não tem essa necessidade, que é perfeito. Quem olha para si e diz: não, eu tenho esse pecado. Eu tenho esse problema grave, sério. Quem olha para si e diz: eu sou um linguarudo? Quem? Não precisa levantar a mão.
Mas quem? Olhe para si. Quem reconhece que é um bocudo? Que fala o que não deve? Verdadeiramente. Portanto, a Bíblia nos manda olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra. Pedir para que o Senhor julgue os nossos atos. Porque Ele faz isso. Não é? Ele faz isso com certeza, com exatidão. Deus faz isso sem medo. Não é? De nos ofender. Deus, de fato, olha para nós e diz: você é um pecador, carente, necessitado. Você precisa de mim. Deus colocou este desejo, esta palavra, na boca do apóstolo Paulo. Eu sou o maior dos pecadores, ele disse. Como é que alguém reconhece isso? Só pela graça de Deus. Só pela graça nós podemos reconhecer que não fazemos o que deve ser feito, não caminhamos, não agimos da maneira como devemos, como Deus nos ordena, Deus nos instrui na sua palavra. O último texto que eu quero deixar com os irmãos é Efésios capítulo 5, os versos 15 ao 17, eles nos dizem assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos e irmãs, aplicando isso que Eclesiastes, então, diz para nós, nesses 3 versos que lemos, que explicamos um pouco melhor, e nos demais versos que ele coloca aqui para nós, através dessas diferentes figuras de linguagem que Salomão utiliza aqui, ele nos encoraja, portanto, a sermos sábios, a decidirmos sempre em harmonia com a vontade de Deus, estarmos sempre parelhos, juntos com a vontade de Deus, buscarmos sempre conhecer essa vontade. Não importa, irmãos e irmãs, a nossa idade, não importa as responsabilidades que cada um de nós tenha, nós corremos o risco de sermos pessoas insensatas. Qualquer um de nós. Seja uma criança, seja já um idoso experiente. Seja um com mais cultura, com menos cultura. Todos nós temos e corremos o risco e temos a tendência de fazer coisas insensatas. De falarmos o que não devemos. Precisamos reconhecer isso. E penso, irmãos e irmãs, que é uma grande oportunidade, então, a partir de hoje. Se você identifica em você, lembra agora de algum impropério que disse, de alguma palavra mal colocada, por mais edificante que pareça ser, disse na hora errada, do jeito errado, é tempo de você lembrar-se disso. Pedir perdão a Deus e pedir perdão para aquele que você fez isso. Humilhar-se diante de Deus e diante da pessoa com que você disse isso, com que dissemos isso. O que significa ser um tolo ou agir estupidamente? É fazer as coisas sem pensar, por impulso, deixando-se influenciar pelas emoções e paixões de momento. Queridos, estamos vendo isso hoje claramente, abertamente, nas redes sociais, por exemplo, por conta das eleições. Eu tenho a minha opinião, o outro tem a outra opinião, e aí eu descarrego em cima daquele Facebook, ou sei lá mais o quê, para todo mundo ver as minhas ofensas. Seja para um candidato ou outro, ou seja para pessoas que pensam ao contrário do que eu penso. Mas o que eu tenho para falar, pastor, é edificante. É necessário. Mas vai transmitir graça para o outro? E é através da rede social que eu devo fazer isso?
simplesmente terrível. A gente abre aquele negócio e lê aquelas coisas, misericórdia. Portanto, agir tolamente ou estupidamente, não é, nos leva a agir imprudentemente, de modo insano até. E o pior é que o tolo não é o único afetado pelos seus atos. Não é isso? Não somente eu sofro por conta de uma atitude tola e impensada. Aqueles que estão ao meu redor. Afetam aquelas pessoas que andam comigo. Afetam a minha família. Dependendo, afetam a minha igreja. As tolices que falamos afetam os outros. Em contraste a isso, Salomão vai dizer para sermos ricos em sabedoria. O verso 2, o coração do sábio se inclina para o lado direito, é o lado da honra, mas o do estulto para o da esquerda. O verso 12, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Olha o versículo 17. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Sabedoria. Buscarmos a sabedoria. A sabedoria é uma ajuda, portanto, eficaz para as diferentes tarefas e responsabilidades que cada um de nós tem. Como filhos de Deus, especialmente. Devemos, portanto, cuidar com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, pois a pessoa sábia falará pouco, cuidando de suas palavras, tentando evitar que estas palavras sejam mal entendidas. E só o crente, só o filho de Deus, ele vai orar desse jeito. Senhor, dá-me um coração sábio e compreensivo, para que eu possa pensar e falar corretamente e representá-lo dignamente diante dos outros. Porque a maneira como falamos ou como nós agimos vai mostrar o que é o Evangelho. Nós vamos glorificar e exaltar a Deus ou vamos desonrá-lo na maneira como nós vivemos, como nós agimos, como nós falamos. Que façamos essa oração. Senhor, dá-me um coração sábio e compreensivo, para que eu possa pensar e falar corretamente e representá-lo dignamente diante dos outros. Em nome de Jesus. Amém.